Constantino criou o catolicismo em 325 d. 6 Código no Concílio de Nicéia. Inventou a Trindade. Mudou o dia de culto para domingo. Escolheu quais livros estariam na Bíblia. Você já ouviu essas afirmações, certo? Milhões de cristãos acreditam nisso. Mas e se eu te dissesse que quase tudo nessa história está errado? Nos próximos 10 minutos, vou te mostrar a verdade que ninguém te contou sobre Constantino e as origens do cristianismo. Joseph Goebbels disse: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. E esse mito sobre Constantino foi repetido tantas vezes que virou verdade aceita por milhões. Mas como cristãos comprometidos com a verdade, temos a responsabilidade de corrigir erros históricos. Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos à verdade. Primeiro fato: o catolicismo romano não começou com Constantino em 325. Quando analisamos documentos do segundo e terceiro séculos, menos cartas de Inácio de Antioquia em 107 d, Irineu de Laiana em 180, Tertuliano em 200, Cipriano em 250, menos encontramos uma igreja já organizada. Bispos, presbíteros, diáconos, liturgia, credo. Irineu, 150 anos antes de Constantino, já falava de sucessão apostólica. Então, quando Constantino subiu ao poder em 306, ele não encontrou o movimento amorfo, mas uma instituição já desenvolvida. Segundo, Constantino convocou o Concílio de Nicéia. Mas convocar não é controlar. Ele forneceu o local, pagou despesas, presidiu cerimonialmente, mas não ditou teologia. Registros históricos revelam que ele ficava confuso com debates técnicos. Quando bispos discutiram se Cristo era homúzios, mesma substância menos, ou homoiósios, substância similar menos ao Pai, Constantino admitiu não entender a diferença. Ele queria unidade política, não tinha agenda teológica. Após Niceia, ele vacilou, apoiando ora ortodoxos, ora hereges. Foi Atanácio, não Constantino, quem defendeu a ortodoxia. Terceiro, a acusação mais absurda é que Constantino inventou a Trindade. Isso demonstra a ignorância da Escritura. A doutrina da Trindade não foi criada em 325, mas articulada gradualmente nos primeiros séculos, à medida que a Igreja refletia sobre o ensino bíblico. Mateus 2:8 e 19 ordena batizar em nome singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João 1:1 Verbo era Deus e estava com Deus. Filipenses 2:6 Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. Colossenses 1:15-17 Nele foram criadas todas as coisas. Hebreus 1:2-3 Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Esses textos não são sutis. Eles gritam a divindade de Cristo. Pais da Igreja como Justino Mártir em 150, Irineu em 180, Tertuliano M200- que cunhou o termo trinitas, já articulavam isso antes de Constantino nascer. Quarto, o mito de que Constantino mudou o culto do sábado para domingo para agradar adoradores do sol. Cristãos já se reuniam no primeiro dia da semana desde o século I. Atos 27. No primeiro dia da semana, os discípulos se reuniram para partir o pão. 1 Coríntios 16:2. No primeiro dia da semana, cada um ponha de parte. Apocalipse 1:10 chama domingo de dia do Senhor. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. A ressurreição era tão central, Paulo diz em Coríntios 15:14, que sem ela a fé é vã, que celebrar no dia da ressurreição tornou-se natural. Documentos do segundo século confirmam que culto dominical era universal. Quando Constantino decretou em 321 que domingo seria dia de descanso civil, ele estava reconhecendo uma prática de 250 anos, não criando-a. Quinto, o cânon bíblico. Muitos acreditam que Constantino ou Nicéia decidiram quais livros estariam na Bíblia. A realidade: Nicéia nem discutiu o cânon, não estava na agenda. O cânon foi gradualmente reconhecido pela Igreja nos primeiros séculos, baseado em critérios claros: autória apostálica, uso litúrgico generalizado, conformidade com o ensino apostólico. No final do segundo século, o fragmento muratoriano já listava 22 dos 27 livros do Novo Testamento. Os evangelhos gnósticos foram rejeitados não por serem inconvenientes, mas porque eram pseudepígrafos e teologicamente heterodoxos. A primeira lista completa dos 27 livros apareceu na carta de Atanásio, em 367-42, Anos após Niceia, e 30 anos após a morte de Constantino. Constantino não era santo. Executou sua esposa e filho. Manteve práticas pagãs. Só foi batizado no leito de morte. Mas reconhecer suas falhas não é o mesmo que a cita-lo como conspirador teológico. Ele terminou a perseguição com o Edito de Milão em 313. Isso foi providencial, permitindo que o evangelho se espalhasse sem medo. Constantino deu privilégios à igreja, construiu basílicas, promoveu unidade. Isso corrompeu a igreja? Em muitos aspectos, sim. Mas corrupção não é invenção.
A igreja já existia. Constantino mudou seu status de legal para favorecida. Por que isso importa? Porque a verdade importa. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mentiras, mesmo bem-intencionadas, escravizam. Se acreditarmos que Constantino corrompeu tudo, podemos cair em heresias antigas já refutadas. A Igreja Católica Universal emergiu organicamente nos primeiros 3 séculos. Desenvolvimentos posteriores devem ser avaliados pela Escritura, mas começar com mitos sabota esse processo. Constantino não criou o catolicismo. A Igreja já existia. Vamos soltar a verdade e confiar que ela prevalecerá sobre os mitos.